Ó, começar a semana bem tranquilo, para respirar fundo, né? Tu sabe aí, Pedro Mariano? É vintage. Muito legal. Vamos começar nesse ritmo? Será que a gente consegue? Vamos tentar? Ficar assim a semana toda? Duvido. Pensa em duas pessoas aceleradas, não é? Duvido. Aliás, os radares voltaram a funcionar hoje em São José Você dos comentou Campos. isso no camarim, eu falei assim, Deus, que eu já tô com medo. 178 radares. Que eu vim com tanta pressa hoje trabalhar, só. 178 radares 178. em funcionamento. Exatamente. Boa, Pedro Mariano. Bom, comecinho de semana, estamos aqui pertinho de vocês, fazendo o que a gente mais ama, que é estar pertinho aí do seu coração, da sua alma, aprendendo com você. Só que antes de começar o programa, bora lá para a nossa mensagem do comecinho de tarde. Presta atenção nisso. Quando culpamos alguém, nós abrimos mão do nosso poder de escolha entre seguir em frente ou ficar parado, entre ser feliz ou não. Você culpa o outro e fica nessa coisa de culpar, esquece de tocar a sua vida. Esse é o nosso toque de hoje. Luquinha, o que tem no programa? Só hoje no programa tem exemplo. Prefeito de São José dos Pinhais reduz o próprio salário em 10% e tem também um protesto caloroso. Mulher solta os cachorros no ministro Gilmar Mendes. Bora conversar hoje no programa? Então anote os contatos. Queremos muito a sua participação. E claro que a gente começa a semana com prêmios para você nas redes sociais. No nosso Face tem uma cesta recheada de produtos para o seu bebezinho. É o presentaço da Santa Casa de São José dos Campos. Você vai curtir e compartilhar no Face e já participa, tá? Sexta-feira tem esse sorteio e também tem o sorteio no Instagram, né? Só um kit Tracta montado também para você com vários produtos para você cuidar do cabelo, da maquiagem, produtos excelentes Tracta. Então você corre lá, marca 2 amigos e concorre também. Bora aprender muito, cuidar com carinho deles. Dicas de saúde com a Santa Casa. Bom, tem muita infecção viral e infecção bacteriana que afetam principalmente as crianças. Agora, a gente não sabe qual que é a diferença entre uma e outra, né, Luquinha? E muitas vezes a gente quer também evitar, prevenir. E como que a gente pode fazer, então, essa prevenção de infecções tão comuns no dia a dia? Exatamente. Por exemplo, dor de garganta. Sabe aquela amidalite feia? Tem como evitar? Ele está aqui com a gente, ele que é pediatra da Santa Casa de São José dos Campos. A gente está amando recebê-lo, Dr. Lucas Fadel. Dr. Lucas, fica aqui com a gente. Meu xará. Chega junto, pois doutor. É, xará. Dr. Lucas, que está com o filhão, Lorenzo, né? E aí, doutor? Obrigada, viu, doutor? Que luta, uma luta que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Qual é mesmo? Krav Maga. Krav Maga. Nunca tinha ouvido, eu já perguntei pra ele umas 10 vezes o nome. Eu lembrei do cravo, por isso que eu guardei. Vou Krav Maga. Krav Maga. Maga? Maga. Krav Maga. Krav Maga, uma doença. Bom, a gente está aqui participando juntinho com você e aprendendo juntinho com você, falando sobre infecções, tá? Infecções, como é que a gente previne, principalmente nas crianças. Antes da gente falar de prevenção, rapidamente, doutor, quais são as infecções mais comuns nas crianças? Bom, no nosso meio, no Brasil, as infecções mais comuns são aquelas relacionadas com as vias aéreas superiores mesmo, né? As sinusites, otite, amidalite e, em caso mais grave, as pneumonias. Ali, mais ou menos na mesma proporção, as doenças do trato gastrointestinal, as diarreias, né? Ainda são bastante comuns no nosso meio. A gente vai ver os sinais e como prevenir, né, Luquinha? Olha que interessante, a pergunta do Celso Marcolino de Pindamonhangaba tem tudo a ver com o que o doutor comentou agora. Ele diz que cada vez mais a redução de mortalidade infantil, graças a Deus. E ele leu um artigo recente que trazia informação sobre isso, doutor, que uma das causas da mortalidade infantil são as doenças respiratórias agudas. Ele quer saber por que a criança tem um sistema respiratório tão vulnerável. Boa pergunta. Bom, não é que seria o sistema respiratório vulnerável, né? Na verdade, a criança tem um sistema imunológico ainda em formação. Então, ela vai estar entrando em contato com esses germes e vai estar desenvolvendo as suas defesas, né? Coisa que o adulto já tem formado. Sistema imunológico já então, formado. é por isso que a criança tem essa tendência maior a apresentar
doenças respiratórias. Ok, mandar um beijo para o Rubens de Salvador, que está ligado aqui no Falando Nisso. Aliás, ele faz uma pergunta bem interessante, se é verdade ou mentira que tem que deixar a criança pôr o pé no chão para desenvolver o sistema imunológico e evitar a infecção, viu, Luquinha? Interessante. É uma prevenção, também, né? Eu já vi isso também, né? Mas a gente está conversando aqui sobre essas doenças respiratórias. As alergias, rinites e até sinusites podem ser evitadas? Será? Vamos conferir nessa reportagem. Viviane sempre conviveu com a rinite alérgica e assim que a primeira filha nasceu, adotou medidas preventivas para que a criança não desenvolva doenças respiratórias. Com apenas 1 ano e 2 meses, Maria Luísa já usa solução sorológica para a limpeza das vias nasais. A gente usa um remedinho, que na verdade não é bem um remédio, é um soro, e aí faz essa limpeza todos os dias. Então, após o banho, ela já sabe, já é uma rotina, faz a limpezinha no nariz, que aí a gente sabe que está tratando bem. Todas as doenças respiratórias alérgicas não têm cura, mas podem ser controladas com alguns cuidados, principalmente no ambiente familiar. No quarto das crianças, evite brinquedos que acumulam poeira mais facilmente. Na limpeza dos móveis, prefira panos úmidos e deixe o espaço sempre bem arejado. Bom, dicas bem legais que dá para fazer simplesmente no dia a dia. Agora, só um alerta. O que é o remedinho que pode lavar realmente, a aguinha, o sorinho que pode lavar o nariz, e a diferença do remédio, doutor? Na verdade, o que a dona, eu não lembro, desculpa, eu não lembro o nome dela, mas o que ela está fazendo é perfeito, né? Esses alérgenos ambientais, poluição e todas essas que a gente tem hoje em dia, isso causa inflamações na mucosa nasal, que é a pele que recobre a parte de dentro do nariz e favorece infecções secundárias. Hidratar, lavar, tirar aquela secreção previne. Ajuda a prevenir doenças, infecções de vias aéreas. Agora, saúde, por falar em vias aéreas, né? É tão bom esfirrar, né? Como é que se forma a rinite? Você sabe? Solange, eu não sei, e eu achei tão interessante que o doutor vai explicar pra gente, passo a passo, até pra você em casa visualizar através dessa arte. Olha que interessante. Doutor, conta pra gente, né? Primeiro, pra entender, eles cortaram assim, né? Pra gente ver o que realmente são os seios da face, né? O que é isso? Isso é a mucosa nasal e o batimento ciliar, que são esses pelinhos microscópicos que vão tirando a secreção, varrendo a secreção, que é onde ficam grudados tudo que entra de invasor pelo nosso nariz. Por isso que depilar, os adultos quando depilam estão fazendo mal, por exemplo, tirar os pelinhos do nariz? Não deve, né? Não sei que esteja saindo para fora, mas esses micropelinhos, eles são microscópicos. E aí, essa já mostra os seios paranasais, que são essas cavidades, que quando você tem uma inflamação na mucosa nasal, você acaba prejudicando a drenagem de secreção de dentro desses seios. Entendi. Esses seios ficam cheios de secreção contaminada e formam uma doença que chama-se sinusite. Que a gente vai falar sobre isso também, viu, Luquinha? Então você pode continuar participando aí de casa, conversando com a gente, tirando dúvidas para cuidar muito bem aí do seu pequeno, da sua pequena. Mas agora a Sol, junto com a Daniela Lopes, trazem para a gente as notícias da redação. E a Polícia Civil de Minas Gerais já identificou todas as 13 pessoas que morreram no acidente na BR-251, no município de Grão-Mogol, no norte de Minas. Os detalhes com Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Olha, 7 pessoas ainda permanecem internadas em hospitais de Francisco Sá, Montes Claros, Salinas e Taiobeiras. O estado de saúde das vítimas é considerado estável. Ao todo, 39 pessoas ficaram feridas. Um dos veículos envolvidos no acidente pegou fogo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi provocado por uma carreta que transportava outro caminhão. O motorista invadiu a contramão e se chocou com o micro-ônibus que vinha no sentido contrário. O caminhão ainda chegou a bater contra outra carreta e mais um micro-ônibus. Uma van tentou desviar
desviar da colisão e tombou depois de ser atingida por outro caminhão. Os feridos receberam os primeiros atendimentos ainda na rodovia. Várias ambulâncias foram chamadas para transportar as vítimas para hospitais em Montes Claros, Francisco Sá e Salinas. Uma tragédia. Uma das vítimas que morreu foi identificada apenas hoje pela manhã. Ô Dani, virando a página um pouquinho, uma notícia e coisa rara, mas muito rara de se ver, principalmente em política e num país chamado Brasil, né, Dani? Isso mesmo, bem difícil, viu só? Olha, em São José dos Pinhais, uma cidade na região metropolitana do Paraná, o prefeito, vice-prefeito, secretários e comissionados vão ficar com um salário menor esse ano, viu? Porque o prefeito decidiu diminuir o salário deles. O motivo da redução? A crise econômica. No ano passado, a arrecadação do município caiu depois de 25 anos seguidos de alta. E a receita para 2018 é a menor desde 2014, 885 milhões de reais. Por isso, o prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, sancionou uma lei que reduz em 10% o próprio salário, o do vice, dos 21 secretários e 350 comissionados do município. Mas se fazia necessário em função da nossa queda de arrecadação, que não é novidade para ninguém, né? Não é uma situação específica de São José dos Pinhais, mas o Brasil está passando por um momento econômico difícil. Prefeito, o senhor podia dar aula para todos os políticos desse país. Parabéns pela iniciativa, né, Luquinha? Solange, se contentassem somente com o salário, tá ótimo. Já dava para engolir a situação, né? O problema é que sempre quer mais. Exatamente. Sempre quer mais, né? Conversar com a Dani agora sobre as nossas estradas. Dani, boa tarde. Tem imagens aqui da Tamoios. Eu vejo um fluxo maior de carros neste momento, mas está tudo tranquilo por lá? Olha, Lucas, tranquilo no quesito porque não tem acidente, não tem nenhum problema grave, mas realmente o trânsito está mais intenso, principalmente no sentido São José dos Campos. Tem gente, acho que voltando da praia só hoje, então o motorista tem que tomar cuidado, viu, ao passar por ali. E lembrando que as obras de duplicação a partir do quilômetro 60 no trecho de Planalto continuam, então tem que ter atenção ao passar sim pela rodovia dos Tamoios. Na rodovia Presidente Dutra, nenhum problema aqui no trecho Vale Paraibano da rodovia, viu, Lucas? Tudo tranquilo. Obrigado, Dani. Excelente semana para você aí de trabalho. E a gente tem imagens aqui da balsa em São Sebastião, quem espera para ir para Ilhabela. São 2 horas de espera, grande movimento também para quem volta, Solange. 180 minutos Jesus. De volta, ou seja, 3 horas o motorista que está em Ilhabela espera na balsa para fazer a travessia, antes da balsa, na verdade, em Ilhabela, para fazer a travessia, né? Bom, será que vem chuva ou será que a chuva vai dar uma trégua hoje à tarde? A situação é a seguinte, gente, o tempo hoje teve um sol mais quente, né? Apareceu entre nuvens. À tarde, em alguns lugares pode chover, como em Campos, a máxima é de 22 graus, pequena possibilidade de chuva por lá. Cachoeira Paulista, máxima de 28, Taubaté e Jambeiro, máxima de 30 graus, uma possibilidade maior de chuva à tarde em Taubaté. Caraguatatuba, máxima de 31 graus, há também possibilidade de chuva em alguns pontos da cidade. Aqui em São José dos Campos, a máxima é de 30 graus, pequena possibilidade de chuva, diferente de amanhã, a máxima é de 28 graus, o sol não deve aparecer e tem chuvas aí com trovão. Uma mulher disse para o ministro Gilmar Mendes o que muita gente tem vontade de dizer e já xingou na televisão, que Deus o levasse para o inferno, Solange. A gente tem as imagens e já mostra para você, não sai daí, e daqui a pouquinho também tem dicas do nosso querido amigo Dr. Sorriso. Você que está querendo iniciar um tratamento ortodôntico porque está insatisfeito com seus dentes tortos, daqui a pouco, no Falando Nisso, vou estar falando sobre as principais indicações para realizar um tratamento ortodôntico.